Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Aline. Está começando o 8º episódio do EPScast. Hoje a gente está aqui com a nossa querida Laís. Dá um oi, Larissa. Oi. A Larissa não tá aqui, só veio a Laís, mas tudo bem. Oi, pessoal. É muito difícil estar aqui, porque eu sempre tava lá do outro lado, mas vamos lá. Vamos para a entrevista. Andiamo. Como foi a sua experiência de ensinar e conviver com esses docentes aqui? Com você também, né? Esses, ó. Eu nem me preparei para essa entrevista, de verdade, porque embora eu já sabia que quando vocês entraram, a maioria que vai para musicalização, quem fala mais perto? Você... Né? Porque graças a Deus, né, me proporcionaram muito o microfone assim, né, muito alto. Nossa querida técnica da mesa ali. Vamos lá, vou responder a pergunta, como é que foi para mim trabalhar com vocês? Eu nem assimilei ainda que boa parte dessa turma vai ficar alguns para continuar o trabalho do podcast, mas eu ainda não assimilei, porque eu fico muito sentida com despedidas. E isso é um processo muito difícil aqui, é perder vocês, entre aspas. Porque quando vocês saem, a gente está ganhando vocês para uma profissão, para uma carreira. Então, eu acho que é a primeira grande perda ver vocês tendo um contrato. É muito feliz por um lado, mas por outro fica assim, o trabalho estava tão legal, a gente tem tanta coisa junto para fazer, mas foi maravilhoso. A gente demorou para encaixar o grupo, parece futebol, né? Demorou para encaixar o grupo. Começamos bem devagarzinho mesmo, mas eu acho que do terceiro episódio, assim, depois que vocês entrevistaram a Bianca, vocês já estavam com o domínio completo. Não que antes vocês não estavam, mas tudo era muito novo. Mas vocês ficaram craques do terceiro processo em diante. Do terceiro episódio, eu já estava cuidando de bem menos coisas, olhando bem menos coisas. Até que, quando a gente fez a mostra de profissões, eu contei, foram mais de 30 entrevistas. Nem todo mundo estava aqui, porque vocês estão resolvendo as questões do trabalho. Mas vocês já estavam craque nos processos, nas perguntas. E demorou um pouquinho no início, normal, mas vocês pegaram muito rápido. Isso foi surpreendente. Também a gente tem a melhor professora, né? Ó, eu acho que a EPSmel tem muitos bons professores e educadores, mas não funciona. Pode ser qualquer pessoa do planeta Terra, o melhor estiver aqui. Se não tem os educandos, não funciona. E a EPSmel tem grandes professores, em todos os sentidos. Vocês fazem várias optativas e vocês sabem que os educadores são ali os melhores. Mas sem o trabalho, a execução de vocês não tem sentido. Então, por mais que eu soubesse, foi a segunda vez que eu fiz um podcast na vida. Eu fiz um outro podcast num projeto pessoal da igreja, mas não era assim, de entrevista. Foi a primeira vez aqui na EPSmel que eu dirigi um podcast com vocês. Então, foi a primeira experiência de podcast que eu tive também. O restante eu tinha participado, entendeu? Eu não tinha feito a execução inteira. Do nada eu paro de falar, né? É pra deixar vocês assim, nervosos. Brincadeira. Bem num clima assim, né? Tenso. Você se orgulha do trabalho que você está realizando, desse projeto que você está realizando com a gente? Quem está rindo, Gabriel? Religioso. Não, Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo esse episódio depois, a gente tá gravando no pátio. Então hoje ainda é um dia típico, a gente tá no mesmo cenário da mostra de projetos. E tem muitas pessoas passando aqui, então talvez vocês vão olhar a gente olhando para os lados, que são as pessoas passando. Se eu me orgulho, muito, mas assim, muito, muito. A gente não só ouviu muitos elogios, como a gente teve muitos reconhecimentos da equipe técnica, da equipe pedagógica, os educadores, os educandos. Eu queria perguntar se vocês se orgulham do projeto. Bom, da minha parte, eu me orgulho muito, né? De ter trabalhado esse tempo todo com os meus amigos, né? Porque todos eles são meus amigos muito próximos. Poder ter conhecido você melhor, sabe? Poder conviver com você todas as terças-feiras, todos os horários, a tarde toda. Mas foi uma coisa que estabilizou todo mundo aqui também, né? Que tinham muita vergonha de falar essas coisas aí. Agora eles têm mais uma certa liberdade em
tipo assim, ser gravado, né? Porque isso aqui tá sendo gravado, já fica gravado e todo mundo pode assistir, qualquer pessoa. Então eu acho assim que vai de experiência. E a minha experiência foi a das melhores aqui. Me orgulho muito. É que vocês ainda não têm a visão do todo. E é normal. Como a gente está analisando e eu paro para refletir, vocês aqui têm atividades diárias. Mas dá para ver a evolução de cada um. Quem começou mais tímido, quem se desenvolveu melhor na produção, quem conseguiu se desenvolver melhor nos microfones. Todo mundo, a proposta que eu fiz desde o início é todo mundo vai participar. Ninguém vai ser destaque. E eu não consigo destacar o trabalho de um. De quem? O meu? Da Aline. O microfone está abafado. Eu acho que erguei um pouquinho assim ali. Tá. A proposta era todo mundo vai ser destaque. Eu não queria que um só fosse o apresentador. Então a gente revezou todo mundo. Todo mundo fez entrevista pelo menos uma vez, concordo? Todo mundo ficou na mesa pelo menos uma vez. Se não foi ela ficou no teste. na gravação, foi nos testes, que também vale. Então, todo mundo fez um pouco de tudo, pelo menos uma vez. E eu tenho o maior orgulho de vocês terem aceitado a proposta, terem reclamado algumas vezes, mas bem pouquinho. Eu não ouvi muitas reclamações. Mas vocês se propuseram a fazer diferente, a escrever o roteiro, a estar aqui mais vezes. E eu acho que a gente se orgulha quando, não só quando vê o resultado, os comentários, mas quando você enxerga, quando eu olho vocês enxergando o processo, vocês começam a se corrigir para algumas coisas. Ah, isso aqui eu vou escrever desse jeito. Teve um dos episódios que a gente já teve alguns desafios, porque ele foi um episódio curto. Vocês mesmo, eu não precisei falar nada, vocês mesmos falaram, ó, poderemos ter melhorado nisso, mas o nosso... aconteceu isso. Então, vocês foram tirando as conclusões sozinhos. Eu tenho orgulho desses momentos. Quando o aprendizado chegou, atingiu vocês e vocês conseguiram mudar o processo dali em diante. Se vocês tiverem uma chance um dia de ter um podcast ou de fazer algo relacionado à comunicação, vocês estão completamente preparados. Seja na musicalização, agora na aprendizagem, quando vocês vão entrar, ou na futura carreira de vocês. Vocês estão prontos para isso. E o meu orgulho é esse. De ter deixado vocês prontos em algum aspecto ou com uma semente de alguma capacidade futura. Se vocês não desenvolveram tudo aqui, vocês já têm o começo disso, pelo menos. Ah, que Ah. bonitinho. E como surgiu essa ideia de criar novos projetos? De agora, da Edu. Eu escrevia sobre carros numa empresa aqui de Londrina. E quando eu vi o edital, foi por uma amiga do trabalho. E ela falou assim... Eu sempre falei que queria trabalhar com educomunicação. Eu me formei em jornalismo. E depois eu fui para pedagogia. Eu faço pedagogia hoje, estou finalizando. E eu queria executar projetos de educomunicação em escolas. E aí eu vi o edital do serviço de convivência bem específico. É uma área bem específica, é difícil de encontrar. E quando eu fiz a entrevista, eu já vim com a ideia desses projetos de educomunicação. Eu só tinha feito projetos em vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz um podcast. Como eu disse, foi a primeira vez que eu fiz um projeto de podcast com gravação de entrevista. As ideias eu vim muito aberta para que vocês falassem. Então foram as ideias de vocês, o podcast. Eu sabia que tinha que criar algum produto ou fazer. Porque esse foi um combinado com a Márcia que me entrevistou para entrar aqui. Foi um combinado nosso. Ela queria que os projetos de educomunicação fluíssem. Já tinha, né? Já tem um projeto aqui de educomunicação, a foto, e eu trouxe as outras linguagens. Eu trouxe podcast hoje e o vídeo e o conteúdo das redes sociais. O que a gente está programando para o ano que vem são outras linguagens. A gente pode trabalhar documentário, a gente pode trabalhar reportagens. Vocês escolheram, e eu vim com essa proposta de deixar vocês escolherem mesmo, sabe? Quero fazer um podcast, quero fazer uma radionovela ou algo assim. Qualquer coisa que trabalhe essa linguagem, que é a educomunicação, que é o uso das mídias, né? A formulação de um produto. Então, a ideia foi de vocês. Eu vim apta para trabalhar essas linguagens pela formação em jornalismo, né? Tá, sempre Eu não sei se vocês estão rindo, vocês estão sempre chorando. tem esse silêncio quando eu vou falar. Ah, ela vai tirar foto. Quem? Priscila, pode tirar foto. Dá um tchau pra câmera, Priscila. Só um tchauzinho. Não tá não. Como foi o... Tá.
Como que foi o início da produção do nosso Episcast? Pra você, como é que foi essa sensação? Eu sempre. Sempre. Trabalhar com comunicação é saber como você vai começar o dia, mas não saber como ele vai terminar. Pois é. Educação também, mas eu acho que comunicação é mais, assim. Na primeira entrevista, vocês entrevistaram o Vilela, que era uma importante e única chance, porque a gente sabe que o Vilela conversa, mas ele não vai dar entrevista todo dia, né? Pois é. E o Chagas. Então eu sabia como é que a gente ia começar, mas eu não sabia como é que a gente ia terminar. Todo dia a gente sabe como vai começar. Temos que fazer entrevista. Mas é surpreendente a comunicação porque ela acontece ali. Então a gente teve momentos únicos nas entrevistas. Na do Vilela, na do Vilela e do Chagas, na entrevista da Bianca, né? As coisas que ela contou. Todas as entrevistas têm pontos marcantes que foram um momento que a gente não conseguia prever antes. A entrevista da Márcia, ela acabou chegando um pouquinho mais tarde. Vocês conseguiram, o Gustavo conseguiu segurar, né? Tava o Gustavo e você, né? É. O Gustavo e o Gabriel conseguiram segurar a live por quase 2 horas. Isso foi surpreendente. Então, todos os projetos eu sabia como ia começar, mas não sabia como ia terminar aquele dia. E isso é muito legal, porque dá uma adrenalina. Uma adrenalina boa, mas o gasto de energia é muito grande. Porque a gente fica ali concentrado. Mas foi o que eu disse. Eu acho que do 3º episódio em diante, vocês conseguiram dominar quase tudo, todos os espaços. E sobrou bem pouca coisa para eu realmente cuidar dentro do podcast. Então, a partir do momento que vocês desandaram a fazer o roteiro, fazer as perguntas, a gente fez sempre uma análise no final. E isso foi importante, porque a gente analisou o que tinha sido gravado e vocês passaram a enxergar e já mudar logo em seguida. Então, eu fiquei com muito menos trabalho. Então, os primeiros episódios foram mais trabalhosos, os demais foram muito mais tranquilos, mas sempre é surpreendente. Porque é o agora, né? A gente não sabe o que pode acontecer no dia da entrevista, na hora da entrevista. E deu tudo certo. Foi tranquilo. Passou. É o dia que eu acho que eu saio mais cansada daqui. E é a terça-feira. Quando a gente grava muita coisa. Então, a minha mente trabalhava muito. Acho que é de vocês também. Eu sempre percebia. Vocês chegavam com a energia lá em cima. Falando. No final do dia era... Professora, não tô aguentando mais. Tô cansada. Mas é porque vocês estavam trabalhando e executando. Quando não tinha gente dormindo, Menos o né? Gustavo. Quando não tinha gente dormindo. Ele nem tá aqui, nem vão falar mal dele. É, nem vamos Mas tinha falar. gente dormindo às vezes. Mas ele tava doente aquele dia, coitadinho. Tava doente, tadinho. Um beijo, Felipe. A gente Acho te que vai ama. no colo da Márcia. Felipe, dormiu. A gente tinha que acordar ele. Ainda bem que ninguém vai saber em qual entrevista foi, a não ser a gente. Não pode falar. Qual a entrevista que o Felipe dormiu, mas a razão é que ele estava doente. Mas mesmo assim veio, entendeu? Mesmo com rinite atacada lá, veio participar. Não pode vazar no microfone qual a entrevista que era. Não pode vazar no microfone em qual entrevista que o Felipe dormiu. Mas ele estava doente aquele dia. É. Outro dia... que no segundo horário. Foi o episódio 177, o Gustavo falou. O único que não baixava a energia, que a gente tinha que dar uma segurada, é o Gustavo. É. Nossa. Parece uma pilha. Meu Deus do céu. Por ele Brincadeira, descobriu Gustavo. O Carmaguinhos, não, né? Ele só tem energia baixa em dia de jogo que ele quer ver o resultado. Aí ele fica triste. Coitadinho. 5. Já tá acabando, já. Não enrola. Você acharia que esse projeto acabaria sendo assim? Não. eu achava, não pela capacidade de vocês, mas como eu não conhecia, eu entrei em maio, olha só. Eu entrei em maio, passei por todas as oficinas, por todas as salas, fazendo uma oficina de fake news e notícia. Todo mundo participou uma vez. Eu não tinha um contato assíduo de atender vocês. Eu demorei. A primeira turma que eu tive de Educomunicação já foi o podcast, que encaixou primeiro. Porque logo vocês tinham mais alguns compromissos, mudou a dinâmica daqui, né? Vocês passaram a frequentar 2 vezes. Então foi muito desafiador. Eu ficava desesperada. Falei, se a gente não vai conseguir fechar alguns episódios. Mas reitero, o trabalho de vocês foi fundamental. O comprometimento de episódio a episódio, vocês estarem trabalhando. Foi fundamental. Vocês passaram a vir 2 dias, a maioria. Vocês fizeram entrevista para musicalização. Vocês têm os desafios pessoais.
Vocês têm inúmeras coisas. Mas a gente conseguiu, em 1 mês e meio, fechar 8 episódios. 8 episódios de 30, 40 minutos. É muita coisa, não é? Vocês aprenderam a entrevistar. Vocês aprenderam a se comportar dentro de uma entrevista, a cuidar do convidado, a recebê-lo, a fazer o convite pessoal para eles. É muita coisa. Não dava para imaginar que em 1 mês e meio a gente começou no início de outubro, a gente começou de fato o podcast. A gente conseguiria fazer. Eu me surpreendi muito, principalmente porque eu não conhecia vocês por completo. Então eu não sabia o que cada um poderia desenvolver. Mas vocês foram me ajudando, foram se mostrando e foi surpreendente para mim. 8 episódios sem saber nada. Uma coisa é você ensinar para quem já sabe fazer. Já sabe fazer entrevista. Vocês foram aprendendo várias etapas no dia a dia. Coisas que a gente deveria ter falado antes, mas que não ia dar tempo. Pra gente finalizar o projeto, a gente correu fazer as entrevistas. E deu tudo certo. Pois é, nos esforçamos para dar tudo certo mesmo. E ó, deu. O que você achou da nossa participação? Vai, elogia aí, vai, eu mereço ser elogiada. Ó, a participação de vocês é um exemplo real de que o esforço e o trabalho trazem recompensas. É um exemplo real. Vocês participaram, vocês se desenvolveram. Qualquer lugar de trabalho que vocês levarem um projeto, que vocês citarem que tinha um podcast que vocês produziam, vocês serão valorizados. Porque é a comunicação interpessoal, é a comunicação oral, é a comunicação escrita. Em todas as profissões, todas. Ninguém trabalha sozinho. Que em todas as profissões são valorizadas. Então, eu não tenho descrição mesmo. Eu queria não chorar. Chora, Lívia. Lívia Luara pedindo pra chorar. Você vai chorar? Eu vou chorar sério. Eu vou chorar sério. Eu queria não sentir falta, mas é impossível. Entendeu? Eu quero que o projeto continue, mas vocês foram fundamentais para todo mundo olhar e falar assim, a gente pode fazer um podcast, a gente pode fazer um programa de TV, a gente pode fazer qualquer coisa aqui na Epesmel. Porque é uma turma tão dedicada. A maioria aqui era da turma H, não era? Uhum. Maioria era da turma H. Uma turma inteira que dedicou esforço e tempo consegue fazer qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. E não só qualquer coisa, mas qualquer coisa de qualidade. Vocês entrevistaram com propriedade. Vocês entrevistaram e não tiveram medo, né? Eu falei, será que eles vão ter medo de entrevistar a Márcia? Porque os padres. Porque a gerente ou os padres. Porque são pessoas que vocês têm convívio, mas não têm um convívio íntimo e diário, entendeu? Então eu fiquei, será que vocês vão conseguir sair? E foi. Então vocês são a prova mesmo de que trabalho e esforço diário e dedicado são recompensados com boas coisas. Vocês produziram um podcast de qualidade, entrevistas de qualidade, e vocês aprenderam a olhar para isso, entendeu? Vocês aprenderam a fazer. Isso é o mais importante. Eu, como pessoa de experiência, estou falando que foi uma honra trabalhar com todos vocês esse tempo no nosso Epscast. Eu, infelizmente, não poderei ficar nos próximos episódios. Talvez esse seja o meu último episódio que eu apareça também. Vou começar a trabalhar. No caso, esse é o último episódio dessa temporada. Então você vai começar a trabalhar, felizmente, não é? Mas infelizmente, né, a gente não terá mais esse convívio que a gente tem agora. E é isso que eu vou sentir muita falta. Eu sou uma pessoa que sou considerada sem muito sentimento, mas não é porque eu não tô chorando que eu não sinto, sabe? Mas eu fico muito triste mesmo de não poder conviver mais com você, né, Laís? E com os outros pessoal daqui, porque nem todos eles vão, mas... E o grupo foi muito tranquilo, né? Eu acho que apesar de vocês serem da mesma turma, vocês se reconheceram de maneira diferente. Pois eu conheci um lado da Lívia que eu não conhecia. Não, e vocês se respeitaram como profissionais. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Vocês se respeitaram como profissionais. Quando era a vez da Aline entrevistar, todo mundo respeitou ela como entrevistadora. Quando o Gustavo foi entrevistar, todo mundo respeitou a forma como ele dirigiu. Ninguém ficou preocupado em criar um molde, sabe?
tem que fazer desse jeito. Não, cada um teve e exerceu o seu jeito. Alguns parecem mais tímidos, não tem problema nenhum. Alguns parecem mais evasivos, não tem problema nenhum. Todos respeitaram e criou um grupo ali tranquilo de trabalhar. Então, a gente terminava um dia, apesar de cansativo, muito leve. Eu sentia isso. A gente tinha rido, tinha brincado, tinha levado a sério. E as entrevistas foram assim. Chora Foram as não. melhores. Foram as melhores. Não, ele é emocionado, ele chora mesmo. Nossa, Lívia, você tá ouvindo nossa entrevista mesmo? Porque ela fica rindo só, hein? é pra Assim, segurar Tá no o choro. stand-up Tá aqui, Lívia. É que você tá falando nariz. Não tem como falar mais alto, meu microfone é horrível. Que meninas? As meninas. As meninas. Quais são os planos pro futuro depois do Epscast? A gente já Caso tem nós. um podcast pro ano que vem. Eu vou fazer com a educadora Bárbara. A gente vai... É de dança. Oi? A Bárbara é de dança, não é? Acho que é também de dança. Ela vai fazer um podcast, então a gente vai ter um podcast o ano que vem sobre outro assunto. Mas eu acredito que o Epscast tem que continuar, porque falta muita coisa da história do Epesmel pra gente recontar. Então a gente conseguiu construir alguns pontos. Foi mal. A gente conseguiu reconstruir alguns pontos, mas tem muitos leigos ainda que são vivos, que fizeram parte da fundação da Epesmel, que seria interessante trazer ou ir até eles entrevistar. Eu acho que a gente pode incluir reportagens, pequenas reportagens sobre os educandos, sobre o dia a dia, sobre a rotina, que vai trazer um pouco da história da Epesmel. Mas eu quero tentar ir mais a fundo da história da Epesmel, sabe? Quem participou da fundação, os cursos. A gente já trouxe algumas pessoas, mas tem muito da história para se investigar ainda. E eu acredito que vamos trabalhar isso o ano que vem com as pessoas que continuarem. Nem todo mundo vai sair, deixa eu só tentar explicar. Nem todos vocês sairão para musicalização. E eu espero que quem não sair, continue. Continue para trazer essa experiência. É importante que a gente monte o grupo seguinte com parte daqueles que fizeram a primeira temporada. Para que vocês mesmos possam se ajudar e se ensinar ali. Então, a minha expectativa é continuar com os que não vão para musicalização esse ano agora. Que fiquem pelo menos um pouco, porque logo vocês já vão ser chamados para o mercado. Isso eu não tenho dúvida. Como você pode ver, a gente vai ter um ASMR natural, né? Agora, né? Inclusive, vocês também vão ouvir, né, gente? Só não durmam durante o podcast. A gente ligou aqui no Spotify o barulhinho de chuva. Pra vocês relaxarem. Tá muito barulho de chuva? Agora é tempestade. Acho que não, né? Acho que o microfone não vai pegar. Tomara. É que a gente quer dormir, Se brincadeira. tu dormir, lascou, né, Lívia? Como você se sente com esse projeto quase concluído? É um filho? Ah, tá. A maioria fala assim, quando sai um livro, um vídeo, é um filho. Você tem muito orgulho, você sabe que não é o perfeito. Mas é todo o seu esforço concentrado. Eu tô muito feliz. Eu botava fé, vou repetir, eu botava muita fé em vocês, sempre coloquei. Mas, como eu era nova como educadora, eu também sabia que eu tinha muitos limites. Então, eu rompi vários limites. Vários deles. Até a não saber como eu conseguiria lidar com situações. E eu tenho muita fé, sabe? Quando eu tô pensando aqui, eu tô orando para que Deus me ajude a ensinar uma geração como vocês. E tinha vários encontros aqui que eu começava e eu não sabia como ia terminar porque eu não tinha capacidade ainda. Por mais que eu soubesse de jornalismo, por mais que eu gostasse de vocês, eu não sabia como ensinar e unir as duas coisas. E, de verdade, Deus me abençoou muito com inspirações exatas no momento que eu precisava para conseguir ensinar. Porque a gente traz aqui vários conflitos também, né? Às vezes a gente está num dia mais agitado, mais calmo. E eu concentrava muito, exercia muita fé. E saiu tudo perfeito. Eu amo assistir, eu amo editar o podcast. E eu vi várias vezes, né? Porque eu editei. Mas eu tenho muita alegria em poder falar para as pessoas que a gente conseguiu fazer. Pelo resultado, não que eles estão vendo lá. Eles vão ver o produto. Eu vi o processo. E essa é a magia de educar.
você vê o processo. Eu posso citar... Eu já falei individualmente para vocês, já falei nos encontros, o que cada um evoluiu, o que cada um mudou. Mas ver o processo, é por isso que eu vim para a área da educação. Eu sou apaixonada por ver o processo de mudança e de criação das coisas. Isso é o que mais me conquista. Eles lá vão ver o produto. Eu vi a etapa. Eu vi passo a passo. E isso é eu estou muito feliz com esse resultado. Viu cada confusão, né? Cada discordação, cada coisa que a gente duvidava e reclamava, né? Sempre estava lá ouvindo nossas murmurações. Mas não foram muitas. Vocês sempre foram proativos de verdade. Eu acho que vocês têm que bater no peito e ter muito orgulho. Muito orgulho de tudo que vocês cresceram, conseguiram, conquistaram. E vocês talvez só consigam se olhar como resultado do podcast. Eu vou falar por mim. Daqui um tempo, assim, quando vocês revisitarem um episódio, vocês vão falar, nossa, eu que formulei, eu que fiz isso aqui. Sim, vocês fizeram. É que quando a gente está num momento, a gente demora para ver o fruto. Mas logo, logo, vocês vão revisitar um episódio, alguém vai te elogiar e você vai falar assim, eu fiz, eu me esforcei. Foi fruto do meu esforço. Calma aí, que agora eu vou chorar. Aí, ó. Vai lá, você. 9, né? É o 9. E como foi a sua entrada aqui no Epismel? Eu entrei no dia do show de talentos. Ai, ó, vai. A Aline cantou aquele dia, ela ganhou um lindo. prêmio, não ganhou? Ganhei. Ficou em primeiro lugar. É, à tarde, né? Ganhou o troféu, né? Sim. Sim. E eu lembro exatamente, assim, eu fiquei tão em choque com o talento de vocês, porque eu olhava os cartazes, eu olhava a decoração, eu olhava as apresentações, eu falei, eu vou ser um detalhe aqui, porque eu não sei fazer muita coisa. Eu sabia fazer coisas de vídeo, de produção. Eu falei, eu não vou dar conta. Comecei a ficar desesperada, mas ao tempo, nossa, eu tô fazendo parte de tudo isso, isso é muito genial pra mim. Mas eu fiquei muito preocupado. Falei assim, como que eu vou dar conta de pessoas tão talentosas? E foi fato, assim. Foi fato quando a gente começou a participar dos encontros, das oficinas. O grupo de vocês que eu trabalhei mais assíduo era uma multiplicação. Eu sabia que eu só tinha que direcionar que vocês iriam brilhar ali na execução do projeto. Mas eu entrei no show de talentos. Foram 8 meses para trabalhar tudo isso. A gente conseguiu fechar. Tem outro grupo que está trabalhando vídeo. Eu comecei a fazer os conteúdos da rede social da Epesmel. Foram as primeiras vezes que eu dei aula aqui. Fiz os encontros por um tempo grande, de 8 meses. Eu sempre dei aula na igreja. Mas foi a primeira vez diária que eu tinha uma responsabilidade de ensinar algo que pudesse mudar a carreira de vocês. Então, a carreira e a vida profissional. Foi esse meio tempo. Eu tinha que fazer tudo isso e ainda lidar com várias inseguranças de não dar conta. Então, quando eu vi o show Talentos, para mim foi, vixe, eu tenho que fazer muito para chegar no nível que tá aqui do show dos talentos. Tudo perfeito, impecável. Mas vocês me ajudaram. Eu dei conta muito porque vocês me ajudaram. Mas grande parte foi porque você foi você mesma. E é isso que tornou a gente gostar de você. Você foi você mesma. Você agia como você mesma e a gente te amou como você. Eu era brava. Sou brava. Quando Todo você mundo chegou, falou que tinha eu sou medo. brava. Os talentos mesmo, quando você foi falar pra mim que me elogiar, né? Muito obrigada de Eu novo. não lembro de você naquele show. Foi o dia que eu entrei, ninguém me conhecia. Ela tava bem aqui quando eu vi ela a primeira vez. É. Ela chegou e falou assim, nossa, você cantou muito bem. Eu falei assim, nossa, muito obrigada. Pareceu muito gentil, desde a primeira vez que eu vi. Ah, então eu não sou Quando você brava. Mas, apareceu na assim, sala na do primeira Eduardo, aula, assim. ô Laís, eu quero admitir que na primeira aula, assim, não foi assim... Não foi tão calminha, não, mas Eu sou durona. seu jeitinho conquistou a gente. Olha a gente aqui, ó. Aprendi a conviver com você, aprendi a amar estar com você. Aí, ó. A Cibele tá chorando. Olha lá a Cibele chorando. A Sibeli tá chorando mesmo, emocionada. Ó, gente, que linda. Deu certo. Laís, Gabriel tá chorando, hein? o que você aprendeu com a gente? Ixi. Ih. Ô, Laís, ó, não chora. Não olha pra mim.
Não, porque se for falar eu desabafando sobre os meus problemas, principalmente os amorosos, você não aprendeu nada. Abafa. Não, não. Abafa. Assim, a gente aprende muito mais, na minha visão, com atitudes do que quando a gente tá só falando, sabe? Pô, não chora, Laís. Não chora. Eu não vi toda a luta de vocês, mas toda vez que vocês se esforçavam pra fazer algo e vocês iam até o final, é muito legal esse sentimento, sabe? Então, eu sei que vocês têm desafios pessoais, como todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas eu acho que tem a ver com a idade, tá? Às vezes, a idade de vocês, a gente se concentra nesses desafios e até vencê-los, as coisas se tornam mais complicadas. Mas eu via vocês sobrepujando os desafios e conseguindo fazer as propostas, mesmo que não fosse um dia tão legal, mesmo que não fosse um dia que você tivesse o mais animado possível. Não era o dia mais animador, mas vocês estavam lá, cumprindo, fazendo. Eu acho que eu aprendi isso. Mesmo que eu tô com algum desafio, eu vou me esforçar para fazer e para ir até o final. Eu aprendi também que, por exemplo, eu falava às vezes meio bravo com vocês. Vamos lá, tem que fazer, vamos lá. Vocês têm que ajeitar. E vocês, pelo menos, não guardavam mágoa. Eu tentava não ser mal educada. Eu acho que a gente não pode ser mal educada, mas eu precisava ser firme ali para corrigir, para chamar vocês pro trabalho. E vocês, mesmo assim, vocês não guardavam, tipo, qualquer sentimento negativo e vocês pegavam isso e falavam, vamos fazer, vamos agir, vamos produzir. E acho que isso é uma boa lição, sabe? Vocês aprendiam, mesmo que eu fosse... Eu sempre acho que eu sou firme para falar, isso eu já sei. Por isso que eu pergunto, se eu sou brava com vocês? E às vezes essa firmeza pode de algum modo ali, deixar vocês mais sérios, mas vocês tomaram isso para si e foram de boa dali em diante. Talvez seja esse negócio de você falar, tipo assim, que certa coisa que a gente fez não foi legal ou a gente poderia melhorar, a gente não levava como, sei lá, uma forma de afronta ou, sei lá, tá passando na minha cara. A gente não levava isso, a gente levava como um conselho, entendeu? Porque, de certa forma, você é uma pessoa mais velha que viveu mais que a gente. Ixi, tá dando... idosa. Não, calma aí, ó. Já vai começar a... Não, tô brincando. Você está me agitando Pode desde falar, que eu pode cheguei falar. lá. Não, que negócio sério isso. Eu vou levar pro pessoal, tá? Não leva pro pessoal, não. Eu sei. E é isso que vocês têm que entender. Isso foi importante pra mim com vocês. Quando um educador tá falando, ele jamais... Se ele tá na educação, a gente tem tantos desafios na educação, ele jamais quer desafiá-lo. Eu vejo aqui os educadores se preocupando, a gente se preocupa com o dia de vocês, se vocês estão bem. Quantas vezes a gente chegou, você chegava e falava, almoçou? Primeira coisa, vai almoçar. Porque a gente se preocupa com a alimentação. A gente se preocupa se vocês estão bem naquele dia. O Felipe, que deu um cochilo, eu sabia que ele estava cochilando porque ele queria. Ele estava realmente, o corpo dele, cansado, porque ele estava doente. Então, eu fui, brinquei com ele, a gente brincou, mas eu sabia que ele não estava bem aquele dia, tanto que depois, logo, ele foi embora. Mas olha só, ele estava um pouco doente, estava com rinite e tal, isso deu sono, ele tomou remédio, mas mesmo assim ele veio. Poderia ter ficado em casa, poderia, mas era o esforço de estar aqui, de falar, eu vim fazer, acho que essa é a maior lição. E vocês têm histórias e conquistas e lutas pessoais que me impressionam muito. Que eu olho para vocês e eu aprendo demais. São individuais, são coisas que a gente não vai falar aqui. Mas eu olho a história de vocês, de vários educandos, de vocês que estiveram comigo mais próximo. E eu tenho muito orgulho, muito amor, porque vocês estão lutando pelo melhor, pela melhor profissão, pelo melhor na educação, pelos melhores projetos e pelo bem do próximo. Tem algo em comum aqui. É entre vocês. Quando é para bagunçar, vocês bagunçam. Mas quando é para se ajudar, eu não tinha presenciado um grupo tão coeso e unido em se preocupar com todos, assim.
Vocês, quando é para se ajudarem, vocês se ajudam mesmo. Mesmo, assim. E isso eu acho que é a maior lição. Baseado nessas histórias, eu converso com vocês, eu presto atenção no que vocês falam e nos desafios que vocês têm, nos desafios da idade, nos desafios, enfim, Da vida. que a vida traz. Né? E eu tenho o maior orgulho de vocês vencerem tudo isso. Isso nunca atrapalhou ou impediu que o podcast acontecesse. Isso nunca atrapalhou ou impediu que a gente não tivesse uma boa experiência. Tudo isso a gente conseguiu administrar, conseguiu fazer. E vocês conseguiram vencer. E vencer os próprios medos de vocês. Muita gente tinha medo de falar no microfone. Ou de aparecer. E deu certo, não deu? Então, eu acho que é isso que eu aprendi mais. Com as histórias de vocês. Com a força e a capacidade de ajudar um ao outro. Mesmo, assim. Isso foi uma coisa que me marcou muito entre vocês. Como vocês se ajudavam. E se ajudam, né? Pois é, Laís. Foi uma honra ter você hoje aqui com a gente num episódio só com você. Eu tenho honra- surpresas. Uma honra pra Ge- gente. Eu tenho surpresa. Eu preciso do meu celular nesse momento. As câmeras Senhoras e ali. senhores. Você não vai mostrar aquilo que E você traz a falou. caixinha de som pra mim, que agora vocês vão Ela ouvir. vai mostrar. Não. Não. Eu tenho uma surpresa boa. Ah, Surpresa boa. Boas. Várias surpresas boas. Eu tô com medo. A gente vai passar aqui, ó. Se vocês quiserem vir na mesa assistir, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Ela vai pôr as faias. As faias não, as falhas. Não. Encheu minha galeria? O que eu senti, né, por vocês encherem minha galeria? Ô, Priscila. Vem cá. Quem que é a Priscila? Mentira. Não, Tá é Larissa, gravando? Vem Larissa. cá. Tá Deixa eu gravando. contar o que Tá eu gravando, fiz. Ó, é o seguinte. Estão me ouvindo ainda? Tamo. Eu Meio. queria agradecer vocês, mas pela palavra de outros. E algumas pessoas Outros? mandaram mensagens. Mandaram mensagens para vocês. E eu quero que vocês escutem. Essas mensagens foi de coração. Ah, Eu queria fazer muito mais nesse último episódio, muito mais. Mas eu acho que vocês têm que ter noção da imensidade do que vocês fizeram aqui pela história da Epesmel. E algumas pessoas mandaram mensagens para vocês. No arquivo confidencial, brincadeira, isso aqui é do Faustão. O que você tá falando, Gustavo? Mentira. Quem sabe faz ao vivo. Ó, estamos em plena Copa do Mundo. O Gustavo acabou de me informar que quem mandou? Marrocos mandou a Espanha embora nos pênaltis. Campeã mundial, hein? 2014. Lascou. Priscila, conseguiu arrumar a câmera? Quem? Ó, vem pra cá. Eu vou colocar um vídeo aqui. Depois eu vou colocar esses vídeos aí na edição. E eu vou deixar vocês comentarem depois, se quiserem. A gente vai assistir alguns vídeos. E depois eu vou colocar aí na edição para vocês. Mas é uma mensagem de gratidão de alguns colaboradores aqui da Epesmel, alguns educadores, técnicos, que são gratos pelo trabalho de vocês. Tá bom? Quero que vocês escutem, para que vocês saibam que os elogios não são só meus. O meu é fácil, que eu tava no dia a dia, não. Não é só porque é fácil, mas eu tava ali no processo. Mas quero que vocês saibam quanto vocês são grandes e gigantes. Vou começar na ordem. Que vocês possam saber que esse trabalho tão bonito que vocês fizeram é um passo no caminho do futuro e que provavelmente o trabalho que vocês construíram não vai parar por aqui, mas vai direcionar muitos outros trabalhos para frente, muitas outras atividades, encontrar muitas outras crianças que ainda vão fazer parte da Epesmel. Parabéns! Bom, pessoal, tô passando aqui hoje para confessar que quando a última turma de Educomunicação se encerrou, ainda com a Aline Quirino, eu fiquei bem chateada, porque imaginei que a gente não teria uma outra turma tão talentosa e engajada como era aquela. E vieram vocês
com novas ideias, mostrando aquilo que a gente tem de mais precioso na EPESMEL, que são as pessoas. Então, mostraram a cara dos educandos, mostraram a cara da equipe da EPESMEL, todos empolgadíssimos com a educomunicação, assíduos nos encontros, querendo até faltar na escola para participar da educomunicação, que a técnica está proibindo, mas enfim, o que mostra esse engajamento de vocês. Então, eu olhando para o trabalho que vocês têm produzido e para vocês, porque muitos ali eu acompanho mais de pertinho, como vocês se desenvolveram através da educomunicação, como vocês estão mais de peito estufado, como vocês estão mais participativos. É um orgulho muito grande, eu tenho que parabenizar e também agradecer, porque ver o que vocês têm feito, ver esse protagonismo de vocês, me dá ainda mais ânimo para fazer aquilo que é da minha competência como técnica. Então, vocês nos inspiram, dão orgulho pra gente e é isso, merecem parabéns, parabéns e parabéns. Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para dar parabéns pelo trabalho de vocês. O podcast realmente foi muito incrível, muito legal. Acho que vocês conseguiram aderir muito bem à proposta. Me senti muito lisonjeada de ter sido entrevistada por vocês. E realmente, parabéns pelo trabalho, tá? Vocês são show. Beijo! Fala galera, tudo bem? Estou aqui para agradecer de ter participado no podcast de vocês. Foi muito bom, estou sabendo que vocês estão indo para novos desafios. Desejo uma boa sorte nessa nova caminhada de vocês. O meu muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Bom dia, meninos. Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui para agradecer vocês pelo excelente trabalho que vocês fizeram juntamente com a educadora Laís. As atividades de vocês ficaram marcadas aqui para a história da EPESMEL, tá bom? Todos possam ser muito bem sucedidos na próxima etapa da vida de vocês, tá? Vou estar sempre aqui. Quando precisar, conte comigo. Um abraço. Com Deus. Olá, educandos! Estou passando por aqui para parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram aí com a Laís durante toda essa temporada. Vocês sabem que eu sou a fã número 1 de vocês, que eu acompanhei vários podcasts de vocês, participei, foi uma delícia estar junto e participar desse momento. Vocês são sensacionais, eu acho que essa temporada, essa primeira temporada serviu para mostrar que vocês têm muito potencial e que vocês podem ir muito mais longe. Eu sei que muitos de vocês vão encerrar um ciclo agora porque vão para aprendizagem, mas um novo ciclo se inicia e a vida é assim, a gente inicia, a gente fecha ciclos e a gente segue. Muito sucesso para cada um de vocês e quero aproveitar também e parabenizar a Laís por ter, junto com os educandos, construído, inaugurado, estreado o primeiro podcast da EPESMEL. Parabéns, sucesso para todos vocês são maravilhosos. Beijo! Boa tarde, meus queridos. Estou passando aqui para agradecer todo o trabalho que vocês desenvolveram conosco e desejar toda a sorte do mundo para cada um de vocês. Vocês são educandos brilhantes, pessoas brilhantes, adolescentes brilhantes e serão adultos brilhantes. Então, receba todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu agradecimento pelo tempo que vocês estiveram conosco e muita luz nessa nova caminhada, viu? Um grande beijo, amo vocês. Eu tenho certeza que todos os educadores poderiam e fizeram isso ao longo do podcast. E eu ouvi muitos elogios. Então eu queria falar que vocês entraram para a história da EPESMEL por registrarem a história da EPESMEL. Se daqui a 10 anos eu puder mostrar um projeto que contou a história da EPESMEL, a primeira temporada é significativa. E vai ser. Então, parabéns. Eu queria fazer essa homenagem e primeiro agradecer vocês, de verdade. Foi show. Só gratidão. Emocionei, né? Acharam que não ia ter surpresa. Trabalhei na TV, né, gente? Só surpresas.
Mas enfim, gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado e fiquem ligados que a segunda temporada Comida? vem aí. A gente só não sabe quando, mas vem. Ó, os vídeos com o erro de gravação vai sair no final desse episódio. Lasco. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo para editar. Eu prometi, né, os erros de gravação. Eu tenho fotos, vídeos, erros. Meu Deus do céu. Mas demora um tempinho. O Juan. Esse episódio vai sair com os erros de gravação, com os testes que a gente fez. Claro, vou mostrar para vocês antes. Mas a mensagem é para que vocês tenham orgulho mesmo e saibam que é unânime. Unânime. Todo mundo daqui reconhece o esforço e foi genial. De todos, inclusive do Gustavo ali. Que fez várias Que descobertas nos podcasts. É. Calma aí. Vai, entra aí. Ai, Calica. Que isso, gente. Não, Não, continua. Corta essa parte, corta né? essa parte, pelo amor de Deus. Vai aparecendo erros de gravação. Erros de gravação. Enfim, gente, um beijo. Até. Hoje estamos aqui para mais um Episcast, né? Nosso, como sempre. Estaremos entrevistando. É que eu também não sei falar Episcast. Episcast. Pra mim foi uma experiência muito nova, porque foi uma coisa que eu nunca tinha feito. E pra você, Sibeli? Ah, foi diferente, né? Para de... Não pergunta isso pra mim, porque eu não vou saber responder. Mas é a pergunta pros dois. Ah, tá. Então, Felipe, você responde essa. Alguém me Olá pessoal, estamos aqui como de comum em uma nova finalização de um novo episódio do nosso podcast. Estamos aqui com os entrevistadores dos padres, a Lívia e o Felipe. Continua. Boa noite. Estamos fazendo uma finalização do episódio entrevistando a Aline. E estamos aqui também com a Cibele. Oi. Eu vou perguntar. Eu primeiro. O que você ia perguntar? Não, agora você pergunta. Não, eu vou perguntar. Então é isso, né? Agora a gente encerra. Sim, muito obrigada.